Olá, seja bem-vindo ao canal da Infra4BR. Você que é usuário do sistema ou está a fim de conhecer um pouquinho das nossas soluções, você chegou ao canal certo, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Helpdesk e como essa ferramenta pode ajudar na gestão do seu negócio, na gestão do seu atendimento, na gestão do suporte da sua empresa. Um sistema também voltado para o controle de filiais, ou seja, se você precisa atender um usuário, o sistema da Infra4BR pode te ajudar, tá bom? E o foco do vídeo hoje, pessoal, é dar um geral sobre a plataforma. Então eu vou pegar cada pedacinho hoje do sistema e falar um pouquinho sobre ele, tá? Desde cadastro, desde abertura de chamado, desde relatório, tipos de acesso, sobre técnico, sobre gestor. Então a gente vai ter um review aqui sobre tudo. Esse é o intuito hoje desse vídeo, tá bom? Bom, pessoal, agora aqui já com o sistema da Infra4BR, que a gente pode ver que a gente já está na tela de login, ou seja, se você é usuário do sistema, você já conhece essa tela. Se você não conhece, é aqui que a gente vai se identificar e assim poder acessar o sistema, tá bom? Eu vou fazer um aqui com o usuário de teste que a gente tem, né? Da Infra4BR e assim acessar alguns dados para mostrar para vocês como funciona a mecânica, como funciona os cadastros, como funciona relatórios, tá? Então tudo isso a gente vai poder acompanhar por aqui. Ó, acessando aqui então, pessoal, a gente já se depara com um dashboard. Esse dashboard ele me mostra alguns relatos do sistema, ou seja, chamados do meu mês, chamados diários, chamados que estão em atendimento, chamados pendentes ou pausados, tá bom? Avaliações dos meus técnicos e aqui embaixo uma evolução dia a dia de cada chamado. Também tem uma evolução mês a mês, né, de chamados, isso aqui é dos últimos 5 meses, tá? Ele sempre vai sendo progressivo, né? Então, por exemplo, se eu tiver no mês de fevereiro, eu vou ver retrasado, janeiro, dezembro, novembro, outubro, tá? Sempre 5 meses atrás. E aí, pessoal, essa tela aqui ela já conta com um sistema de permissões. E dentro do sistema a gente tem dois tipos de permissões. As permissões por nível, que são gestores e técnicos, e as permissões de tela. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Mas o que eu queria falar aqui, ó, é que a visão vai mudar. Então, por exemplo, o meu gestor, eu estou com o usuário de gestor, eu vou ver todos os chamados aqui. Então, por exemplo, chamados diário são todos os chamados independente para qual técnico foi, tá bom? Agora, se eu estou com um perfil de técnico, eu vou ver apenas o perfil, os números que eu atendi. Eu, como técnico, atendi, tá bom? Então, existe essa diferença aí de visualização por nível de permissão, tá bom? E aí, pessoal, seguindo aqui então, eu vou começar pelos cadastros, tá? Porque eu acho que é uma informação importante do sistema e ele vai fazer a gente dar continuidade depois, tá? Vou já explicar do que se trata. Então, ó, sempre quando a gente for iniciar um sistema novo ou sempre que a gente quiser atualizar alguns tipos de informações, a gente vai acessar essa aba aqui, essa lista aqui de cadastros, né? Então, tem cadastro de base de conhecimento, cadastro de clientes e outros cadastros. Para a gente agora, o que interessa são outros cadastros. Por quê? Notem que aqui eu tenho alguns cadastros que vão interferir em alguns relatórios do sistema. Por exemplo, segmentação. Então aqui ó, eu posso ver um nível de clientes que eu tenho por segmento. Então, segmento agro, segmento administrativo, igual está aqui, cartório, contabilidade, outras empresas de informática. Então aqui, pessoal, além de eu cadastrar, eu já tenho uma visão geral dos produtos que eu tenho para poder trabalhar, tá bom? Então eu posso vir aqui cadastrar mais ou editar. As categorias dentro do sistema são uma das informações mais importantes que a gente tem de cadastro. Por quê? Porque o chamado vai se espelhar nela para buscar algumas informações e também para me segmentar por cliente. Ou seja, imagine que a minha empresa aqui de atendimento ofereça serviços de servidor, ou seja, formatação, configuração, manutenção geral, manutenção preventiva, manutenção corretiva, tá? Então, eu posso cadastrar aqui essas informações e também vincular algumas outras informações para ela. Por exemplo, então, pessoal, eu vou pegar aqui a formatação de exemplo, tá? Eu vou editar ela aqui e perceba o seguinte, ó. A formatação, eu vou dar um nome para ela e um código, às vezes de referência, que eu já tenho um sistema de controle, tá bom? A qual categoria ela pertence. E aqui eu também posso configurar o tempo de SLA,
ou seja, as horas que foram acordadas para aquele serviço. Então, por exemplo, uma formatação de servidor, imagine que eu tenho um prazo máximo para executar ela de para iniciar, ó, pessoal, a gente precisa formatar esse servidor. Então eu preciso executar ela em até 2 horas. E aí eu tenho um tempo máximo aqui tá 10, eu vou colocar 8 horas de atendimento, tá? Horas corridas ou horas úteis, tá? Horas corridas, né? Ele vai contar o tempo independente se passou do horário de trabalho da empresa, e horas úteis apenas os horários que eu configurei. Isso aqui também é configurável dentro do sistema. Se vai gerar faturamento, tá? É importante também, às vezes é um tipo de serviço que eu preciso gerar um extra da minha mensalidade, talvez. Fica a critério de vocês como que vocês podem utilizar. E uma breve observação aqui da categoria, às vezes alguém for dar manutenção aqui, poder enxergar sua mensagem. Então, ó, fiz a alteração aqui da categoria, ó, já conta com 2 horas corridas para início de execução e 8 horas para tempo de atendimento. Ou seja, para esse servidor estar formatado, eu não posso ultrapassar 10 horas, tá? Se eu ultrapassar, eu vou estourar meu SLA. Porém, depois a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, ele também controla específico por tipo, né? Então, assim, se eu tenho 2 horas para iniciar o atendimento e ultrapassar 2h05, opa, já estourei meu SLA de atendimento. Então eu vou ter um alerta em cima disso, tá? E o alerta ele vai funcionar em cima de execução e também de atendimento, tá bom? Então eu tenho aqui várias categorias, posso cadastrar quantas eu quiser, tá? Aqui fica livre para vocês cadastrarem. Eu tenho também dentro do sistema a parte de departamentos. Ou seja, esses departamentos não são departamentos de clientes, são departamentos de técnicos. Por quê, Michel? Porque imagina o seguinte, em uma empresa que eu tenho técnicos específicos para atender cada segmento. Ou seja, no administrativo, eu tenho o João, o Zé, o Maurício. Aí eu pego lá na indústria. Na indústria quem vai é o Gabriel, é o Rafael, tá? Tô aqui citando nomes aleatórios, mas para vocês entenderem então essa questão. Dentro do departamento, departamentos que eu vou vincular meus técnicos, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo, indústria e técnico, tá? Aqui técnico para ficar como geral, mas eu poderia pôr, por exemplo, administrativo, e aí a pessoa só atender, o técnico só atender aquele departamento administrativo, tá? Então isso aqui é uma forma de parametrizar os técnicos. E aí, pessoal, então bem simples também o cadastro aqui, novo registro, é só cadastrar aqui as duas informações, a sigla e o nome, tá? Que já vai estar valendo, e depois eu só preciso vincular ao usuário, também já vou chegar nessa parte. Temos aqui, ó, a documentação padrão do sistema. O que é essa documentação padrão? É a documentação padrão que cada novo cliente que eu for cadastrar no sistema vai receber. Imagine que eu já tenho algumas diretrizes aqui na minha empresa, por exemplo, sobre regras de servidores. Então eu vou clicar aqui para editar, ó, eu já tenho que armazenar daquele cliente. Então, o servidor, né, o host, a porta, a VPN, o usuário, a senha do root, ou às vezes eu preciso de mais alguma informação que eu possa colocar aqui, ó, como padrão para a pessoa responder, né? Eu posso tanto enviar essa informação, como já deixar pré-cadastrada para a pessoa, ou meu técnico, ou outro funcionário aí da empresa, poder depois configurar, tá bom? E o que vai acontecer com isso? Então eu posso criar aqui várias listas, tá? Várias. Quando eu cadastrar um novo cliente, automaticamente ele recebe uma cópia dessas documentações, tá legal? E aí, pessoal, eu já vou mostrar para vocês também. Então, estou dando um geralzão aqui na nossa documentação para não ficar tão passando tela, várias informações perdidas, tá? Então, vou dar um geral nessas pontas para depois a gente começar no principal do sistema. Outra coisa que eu tenho aqui de cadastro também são os produtos e serviços. Como assim produtos e serviços? Imagina que para atender um determinado chamado dentro da empresa, eu precisei ir até o local e trocar um roteador, por exemplo. Às vezes parou a internet lá, precisei trocar um roteador. Esse roteador, eu preciso gerar um custo em cima dele. Então eu posso cadastrar ele aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, um TP-Link
de 3 antenas, ó. Roteador TP-Link, 3 antenas. Então, nesse caso aqui tá zerado o valor, tá? Que é uma base de teste, mas imagina que eu coloque aqui um preço de R$ 200. Depois que eu gerar meus relatórios de chamado, isso aqui vai constar lá como um item a mais que foi utilizado. Porque às vezes foi um atendimento em loco, eu precisei me deslocar até o local. Então eu posso colocar como um complemento daquele chamado, tá bom? Como se aquele chamado tivesse gerado um custo extra para ser resolvido, tá? Que aí depois eu posso passar para a empresa para ser reembolsado ou realmente fazer a cobrança em cima daquele equipamento, tá? Então, pessoal, esses são os cadastros básicos que tem no sistema, tá? Já vou aproveitar aqui, ó, vou cadastrar então um novo cliente, tem alguns cadastrados aqui, ó. Eu já vou vir aqui o novo cliente, bem simples também o cadastro, ó. Vou por aqui, ó, escola Pequenos Anjos, escola Pequenos Anjos, vou repetir aqui a razão social, não precisa pôr o CNPJ. Se você tiver um sistema interno, você pode colocar aqui, às vezes, o código dele interno, né, para vincular um com o outro. Vou pegar aqui um segmento, eu não tenho esse segmento cadastrado, mas sem problema, depois eu faço a mudança aqui. Vou colocar também posso colocar aqui o e-mail principal da empresa, e-mail de faturamento, para depois eu fazer essa cobrança. Vou colocar aqui um celular, então, da pessoa. Posso colocar também um domínio, tá? Que aí eu vou identificar através dos e-mails que chegarem se pertence àquela empresa ou não. Isso aqui é bem legal, posso colocar também. Vou colocar aqui um CEP para cadastrar. Coloquei aqui um CEP aleatório da cidade, onde fica a sede da Infrafor BR. E vou salvar aqui o meu cliente. Perceba então, pessoal, que quando ele cadastra um cliente, ó, ele já gera automaticamente para mim esse submenu aqui, ó, de clientes. O que é isso? Aqui eu tenho um painel separado só para clientes, tá? Então, ó, aqui eu vou poder ter uma visão de chamados pendentes, chamados em atendimento, chamados concluídos daquele cliente. Os usuários solicitantes, como eu acabei de cadastrar esse cliente, ainda não tem usuário nenhum, mas eu posso cadastrar ele aqui. Lembra da documentação padrão que a gente acabou de cadastrar? Ó, ela foi importada para cá, ó. Tanto que a data de inserção é no momento de gravação desse vídeo, ó. Acabei de atualizar. E quando eu editar aqui, ó, percebam que ele importou todas as especificações que eu coloquei lá na padrão. Então eu posso vir aqui e complementar, ó. Aqui vai ser senha root, que eu vou pôr uma senha qualquer aqui, ó, mudar. Observação. Cliente precisa reestruturar toda a sua rede. Um exemplo, tá? Então, salvei aqui, posso colocar anexos também, tá? O sistema me permite eu anexar aqui na documentação, tá? Então, salvei. Ó, última atualização que foi feita, consigo manter esse controle aqui de atualizações também, e aí consigo visualizar tudo que está cadastrado lá na documentação, tá? De uma forma mais rápida. E aí, pessoal, seguindo aqui, então, eu tenho as categorias. Essas categorias aqui, ó. Deixa eu só inverter aqui para vocês. Voltando aqui, então, pessoal, ó, as categorias. Aqui dentro do meu cliente, eu tenho aqui, ó, categorias contratadas. Por quê? Determinado cliente pode ter serviços contratados que outros não. Por exemplo, de determinado cliente eu cuido de servidor, de determinado cliente eu só cuido de desktop. Ou de determinado cliente eu só faço atendimento online, não tem atendimento em loco, então eu posso criar as regras assim como eu preferir para aquele determinado cliente, tá bom? Então se eu vim aqui atualizar as categorias, ó, ele já me dá a lista de categorias que eu tenho no sistema pré-carregadas e eu posso vir aqui adicionar todas, tá? Ele já carrega tudo para mim, ó, do jeito que eu cadastrei, ó, lembra da formatação, ó, 2 horas, 6 horas, 8 horas, horas corridas. Vamos imaginar que para esse cliente aqui, ó, não, eu preciso que esse cliente aqui seja 6. Ele é mais criterioso, então eu preciso diminuir esse tempo. Aí eu vou por 1 hora também, ó, de início de SLA. Então eu fiz uma alteração aqui do padrão, tá? Então vou voltar aqui, ó.
automaticamente as categorias já contam aqui para mim, ó, 1 hora de SLA, 6 horas de 1 hora, desculpa, de atendimento e 6 horas de execução. Tá, pessoal? Então é assim que a gente vincula as categorias ao cliente aqui dentro do cadastro dele. E aí, se eu quiser, eu posso vir aqui no meu usuário, por exemplo, ó, e vincular às vezes um novo usuário. Então, por exemplo, ó, o usuário vai ser a Maria, eu vou pôr aqui a escola pequenosanjos.com.br, o telefone dela e o departamento, ó, ela é diretora da escola. Existe a possibilidade também de incluir que aquele usuário é um key user do sistema, ou seja, é um usuário que vai responder às vezes pelos demais, ou que tem mais prioridade que os demais, tá? Então eu posso vincular isso aqui no meu sistema também. E aí, pessoal, cadastrado, então eu já tenho uma prévia aqui do sistema, ó, daquele usuário que eu acabei de cadastrar, e-mail, telefone, departamento, quantos chamados ele já gerou para mim dentro do sistema, tá? Então eu posso manter isso aqui também. Posso bloquear o atendimento daquela pessoa. Se eu clicar aqui, eu bloqueio o atendimento. Vamos imaginar que aquela pessoa foi, às vezes, desligada da empresa, né? Então eu não quero mais abrir chamado para ela. Então eu posso vir aqui e bloquear ela de atendimento. O botão apagar aqui só vai funcionar enquanto eu não tenho chamados para ela, tá? A partir do momento que o sistema gerou chamado, esse botão desaparece do sistema, tá bom? Então, habilitei aqui novamente, já está pronta para receber chamados desse usuário. Beleza, pessoal? Então, fica aqui essa parte de cadastro, que é a principal do sistema, né? Tanto os outros cadastros aí que têm ligação direta com o chamado ou com o cliente. Só um detalhe, pessoal, que a gente não pode esquecer, aqui dentro do sistema também, lembra que eu comentei que eu tenho o cadastro ali de SLA, né, de horas corridas, horas úteis, mas como que ele sabe qual a hora do meu departamento de trabalho? Então aqui, ó, nas configurações dos sistemas, eu tenho aqui algumas configurações de e-mail e tem também o horário. Então é o horário de trabalho da minha empresa. Então, por exemplo, do meu atendimento. Então a minha empresa ela trabalha de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Essas são as horas úteis de trabalho. Qualquer coisa então fora disso não vai contar como horas úteis. Então já entra na parte de horas, ou se é horas corridas ou horas úteis, né? Então vamos imaginar aqui que de sexta-feira a gente sai um pouquinho mais cedo. Ó, vou salvar aqui então. Então eu trabalho um horário a menos de sexta-feira. Então eu posso configurar aqui, ó, o horário foi salvo com sucesso, beleza? Então qualquer coisa fora disso, ele contabiliza o SLA como uma hora, um tempo fora do horário de expediente, né? Beleza, pessoal? Deu para entender aqui então? E aí, lembra que a gente fez um cadastro de departamento também, que eu falei que seria vinculado ao técnico? Como funciona isso, ó? Aqui no menuzinho aqui embaixo eu tenho o cadastro de técnicos, tá? Tanto como permissões como gerenciar técnicos. Então hoje eu tenho aqui os técnicos que estão cadastrados na minha empresa, ó. Tenho 2 aqui, que é o gestor e o meu técnico, que é o gestor João e o técnico José. Dentro de cada gestor, eu posso acessar os departamentos dele. Então, ó, perceba o seguinte, ó, o técnico João, ele vai acessar só o que é chamados técnicos, tá? Então, ou seja, se caiu um chamado para a indústria, ele nem vai aparecer para ele, nem vai aparecer na lista para mim vincular. Eu vou mostrar para vocês já, mas eu consigo fazer essa separação então de um usuário para o outro, tá bom? Então eu posso vir aqui e vincular o usuário João e o gestor João, desculpa, e o meu técnico José. Ó, já o gestor consegue atender todos os departamentos. Então não vou nem alterar aqui, já tá belezinha. E aí, pessoal, vamos aqui para o que interessa então para os nossos chamados. O principal, né? Como funciona o chamado dentro do helpdesk da Infra4BR. Aqui no menuzinho lateral, ó, eu tenho uma guia específica para chamados, ó, que é essa primeira aqui. Então, chamados pendentes, meus chamados, dados do chamado, que eu já vou explicar o que é, e um consultar aqui para visualizar todos. A lista de pendentes sempre vai mostrar os chamados abertos por último, né, por data de abertura, né, do anterior até o mais atual, tá bom? E nela eu consigo ver então que eu tenho um chamado
Ó, na última da minha lista aqui é o chamado de ontem e caiu mais 2 chamados para mim hoje, que é a data de gravação desse vídeo, tá? Então, ó, hã, vou pegar aqui, vou abrir o chamado para dar uma olhada, vou clicar nesse play aqui para visualizar. Então, de cara, eu já tenho aqui algumas informações importantes. Então, ó, primeira coisa de cara aqui, ó, a sala da diretoria da empresa foi reformada e precisamos passar os novos cabos de rede para acesso dos computadores desktop da empresa. Verificar antes com o key user sobre o dia que será realizado esse atendimento, tá bom? Então é uma informação que foi colocada no chamado para ser atendida. Percebam aqui ó, do lado direito ó, que eu tenho o cliente, qual usuário solicitou esse chamado, a origem da requisição, se foi via técnico, se foi por e-mail, se foi através do meu site, a categoria de atendimento, tá? Aqui é um serviço que não foi contratado, então quer dizer que ele vai gerar uma cobrança sobre isso, que não está previsto, tá? Para esse cliente. E aqui embaixo eu tenho algumas outras informações importantes, ó. Tipo de requisição, tipo de chamado, se é uma requisição, se é um incidente, ou seja, o usuário que solicitou, não, foi um problema que foi ocasionado devido a uma falta de energia, então posso colocar aqui se foi incidente ou requisição. O tipo de urgência do chamado, média, alta, baixa, né? Como que eu vou dar prioridade para isso aqui? Lembra dos departamentos que a gente acabou de mencionar? Então aqui, ó, eu tenho a listagem de departamentos que vai atender esse chamado. Ó. No caso aqui eu vou pôr o departamento técnico e aí eu posso selecionar quais técnicos vão poder atender. Ó. Eu vou colocar aqui para os dois precisam atender esse chamado, tá? Então vai aparecer lá para os dois, ó. Vou salvar aqui, ó. Opa, dados atualizados com sucesso. Então já está vinculado meus dois usuários no chamado. Observadores internos são observadores da minha empresa. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou atendendo um chamado, mas o meu colega aqui de trabalho também já atendeu eles ou está participando de alguma coisa desse chamado. Eu posso vincular ele aqui para ele observar. Ou seja, ele não tem interação com o chamado, mas ele recebe todos os dados. Então, por exemplo, toda vez que eu movimentar um e-mail, toda vez que eu ou quando eu finalizar o chamado, ele vai receber uma cópia, tá bom? E o mesmo acontece aqui para os observadores externos, que aqui são os observadores da empresa, tá? Então, o mesmo pode acontecer com a empresa. Imagina que toda vez que eu abrir um chamado, a empresa solicita que eu vincule o gerente daquele departamento, por exemplo, no chamado para saber o que está acontecendo. Então, tem essa possibilidade também dele ficar de olho no que está acontecendo naquele chamado, tá bom? Então, essas são as configurações aqui de chamado. Eu já venho aqui para explicar esse lado aqui, ó. Voltando aqui então, ó. Como eu voltei o chamado, ele já caiu para mim, ó, meus chamados, então esse aqui tá na minha fila de atendimento, ele tá como aberto ainda, eu não iniciei, mas ele tá aqui na fila comigo esperando. Inclusive, ó, se eu passar aqui o mouse nele, ele já me dá uma estatística daquele chamado. Ou seja, quais horas, as horas totais que se passaram desde a abertura, né, que foi ontem, às 2h19 da tarde, quantas horas úteis passaram de lá para cá. E aí, nesse caso aqui, não tem SLA, tá? Porque é uma categoria que eu não tá vinculado ao cliente. Então ele não gerou para mim os dados de SLA, mas iriam aparecer aqui se tivesse estourado ou não, tá bom? Retomando então aqui nos chamados pendentes, pessoal, percebam que quando eu já tenho um cliente cadastrado no sistema e meu e-mail está habilitado para receber via IMAP aqui no sistema, todo novo e-mail que chega para mim, ele cai aqui como um chamado. E se eu já tenho esse e-mail que enviou o e-mail para mim, para abrir o chamado cadastrado, automaticamente ele já vincula quem é o cliente e quem que é o solicitante, tá? Então ele faz esse vínculo pelo e-mail. Então lá no cadastro eu sempre tenho que estar com o e-mail preenchido. Então, ó, o que ele está falando aqui para mim? Ele está falando que falta vincular a categoria. Então a chamada está sem categoria. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, formatação. Formatação que a gente vinculou. Vou colocar aqui, ele está falando sobre impressora, mas vou colocar formatação aqui para vocês verem a parte de SLA.
Aqui é uma tela de abertura, ó, de novo chamado. Percebam que está habilitado o campo de origem, que já veio por e-mail, mas eu posso trocar. Incidentes, o nível de urgência, eu vou vincular aqui só o tipo de técnico que vai atender. Nesse caso aqui eu vou pôr a indústria mesmo, tá? E vou chamar. Percebam que até o momento eu não vinculei o técnico ainda, eu só coloquei umas informações complementares. E a mensagem está verde, quer dizer que foi uma mensagem vinda do usuário. Então, ó, o chamado ele foi aberto há 33 minutos atrás, tempo decorrido, em tempo útil, em horas úteis também, tá? Porque eu tô dentro do horário comercial. Então, ó, data de abertura foi hoje às 2h19 da tarde. A situação ainda está em aberto. Então, se eu voltar para minha lista lá de pendentes, ele tá aqui já pronto para ser executado, tá? Mas ainda tá como pendente. Essas cores aqui, pessoal, são pelo tipo de urgência. Então, vermelho é alto, laranja é médio, tá? E eu tenho o baixo também, que é um verdinho, que indica que às vezes aquele chamado ele é necessário, mas não é tão urgente no momento, tá bom? Então, os dois chamados aqui estão esperando atendimento. Existem casos que a empresa deseja atribuir o chamado para o técnico ou o técnico tem acesso a essa tela para ele mesmo pegar o chamado. Então você pode trabalhar das duas formas. Às vezes eu libero só essa tela para o gestor ou eu libero para todo mundo e cada um pega o chamado que aparecer aqui na lista, tá? Para atender. Então tem como trabalhar essas duas formas aqui nessa tela, tá bom? Vou lá para o meu chamado que já está atribuído para mim, ó. Ó, ele tá azul aqui porque é baixo, né? Eu falei verdinho, mas é azul. Então, posso vir aqui e olhar o chamado, ó, e vou iniciar o atendimento. Percebam que, como eu iniciei o atendimento, para de contar aquelas horas de abertura e agora passa a contar as horas de atendimento, tá? Então, eu matei aquelas horas que estava esperando abrir e agora eu tenho as horas de atendimento. E meus botões aqui mudaram também. Agora eu posso pausar, posso finalizar, tá? Incluindo, eu posso colocar uma nova resposta aqui, ó, para o meu chamado. Liguei para o key user da empresa e o mesmo estava em horário de almoço. Retornarei. Opa! Retornarei em breve. Já nessa tela, pessoal, a gente tem aqui também uma opção de colocar uma resposta interna, tá? Que é essa resposta interna? Quer dizer que o cliente não vai receber, às vezes é só de técnico para técnico, tá? Então eu posso marcar ela aqui como uma resposta interna, o cliente não recebe e também no final não vai receber uma cópia dessa resposta. É algo interno do sistema, tá? Posso colocar um anexo aqui se necessário, se eu precisar fazer um complemento, ou posso salvar e ele vai incluir a resposta aqui para mim no meu chamado, tá? Isso aqui já vai disparar um e-mail automaticamente para o cliente para indicar que houve uma movimentação, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma opção de fazer o seguinte, ó. Liguei para o key user da empresa e o mesmo estava em horário de almoço, retornarei em breve. Não é culpa minha que o gestor estava em horário de almoço. Então esse chamado eu tenho a opção de pausá-lo, tá? Aí vai depender de como você vai tratar esse tipo de situação na sua empresa. Então eu posso vir aqui, ó, e pausar o chamado, posso dar um motivo, aguardando o gestor, o key user, né? E salvar. Nisso, o chamado entra num status de pausado, ele para de ser contabilizado horas, tá? Enquanto ele tá nessa situação de pausado, ele para de contabilizar. E se eu rolar a tela aqui um pouquinho para baixo, ó, eu tenho uma listagem aqui também de algumas situações importantes para o chamado. Ó. Aquela documentação que a gente cadastrou lá no começo, olha ela aparecendo aqui para o meu cliente. Às vezes eu quero, durante a solução do chamado, eu quero consultar um dado. Eu posso fazer por aqui, não precisa abrir outra aba para procurar a informação. Ela está aqui no meu sistema. Tenho também o histórico de tudo que aconteceu naquele chamado. Ó. Chamado aberto, atribuído para o técnico João, atribuído para o técnico José. Novo atendimento, então o gestor João começou a atender aquele chamado, houve uma resposta interna, pausa no atendimento, o técnico João pausou o chamado em tal, pelo motivo aguardando o gestor.
tá? Então tudo é gerado um histórico, um log daquele chamado também para você poder fazer auditoria aí dos seus chamados. Eu tenho também os apontamentos, tá? Quanto tempo ficou em aberto, quanto tempo ficou em atendimento, quanto tempo ficou pausado. Tem aqui a mensagem também que eu escrevi para saber por que que ele está pausado. Tem uma aba de anexos, tá? Sem anexos, ó, mas eu posso vincular aqui alguns anexos no sistema, tá? Para salvar. Às vezes a pessoa mandou por e-mail, então ele já cai aqui também daquele chamado, tá? Então, essa aí é a minha tela de chamado. Vamos supor que deu tudo certo, consegui falar com o gestor e vou retomar as atividades. Então, ó, chamado iniciado novamente. Então, já volta agora a contabilizar o tempo, tudo certinho. E vamos supor que deu tudo certo, eu consegui até a empresa, foi passado os cabos, tudo funcionando maravilha. Vou finalizar o meu atendimento. Então, ó, quando eu finalizo, ele me dá duas opções. Finalizar simples, então esse chamado é encerrado, ou finalizar com base de conhecimento. O que é isso? Quer dizer que a solução desse chamado vai para um histórico, para mim poder consultar. Imagina que eu estou resolvendo um erro, por exemplo, uma atualização do Windows. Está dando um erro muito esquisito lá e eu não entendo, eu não sei o que é aquele erro, vou precisar pesquisar e ver a solução. Beleza, encontrei. Aí eu vou escrever aqui no chamado como foi resolvido e posso guardar isso para o próximo técnico. Às vezes, se ele jogar o código do erro, ele vai achar uma consulta antiga minha explicando como que foi resolvido, tá? Então existe a possibilidade de eu gerar, então, chamados apenas finalizar ou finalizar com base de conhecimento, tá bom? Nesse caso aqui, ó, como eu finalizei o chamado, ele já me jogou automaticamente para a tela de dados do chamado. Ó. Perceba que ela acendeu aqui do lado, ó. Por quê? Ele está esperando eu colocar algum material que eu utilizei. Vamos supor que eu precisei utilizar então, ó, aquele roteador, né, que eu falei, de 3 antenas, ó. Usou um roteador novo para colocar na sala. E beleza, eu posso ir adicionando quantos eu quiser, alterar, e isso vai ficar vinculado ao meu chamado, tá bom? Então, se eu vim aqui finalizar, ok, finalizado com sucesso, acabou esse chamado. Então, ó, ele entra em status de finalizado, data de abertura, data de encerramento, ó, demorou praticamente um dia e poucas horas, ó, 1 dia e 39 minutos, e tempo útil, em tempo decorrido útil, ele foi aí para 10 horas e 39 minutos. Tá bom, pessoal? Ele mantém todo o histórico aqui de produtos, ó, que foi utilizado. Então, chat do chamado e produtos e serviços, ó, foi utilizado um roteador TP-Link, tá? Então, é a quantidade de produtos que eu usei para solucionar aquele chamado. Não é obrigatório colocar, como também essa área pode ser desativada do sistema, é opcional. E aí, se eu vim aqui nessa tela de dados do chamado, vai constar para mim se eu tivesse alguns chamados que estão aguardando eu preencher essa tela, tá? Às vezes eu não tenho toda a lista de material ainda, vou aguardar um pouquinho, ele fica aqui pendente. Então, pessoal, a última tela aqui do chamado é a minha tela de consultar. Aqui eu posso consultar todos os chamados, tem vários filtros aqui para fazer combinação por cliente, por técnico, tipo de urgência, nota. Se alguém avaliou meu chamado de 1 a 5, eu consigo visualizar por aqui, tá? Então, a data, ele já traz aqui os 3 últimos dias também de chamados. Então, eu consigo visualizar aqui, ó, esse chamado aqui no caso já foi encerrado. Então, eu consigo visualizar aqui, ó, todo o tempo de SLA, ó, quanto tempo gastou, quanto tempo foi necessário, se estourou ou não o tempo, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, o tempo definido para iniciar era de 2 horas, mas eu gastei apenas 42 minutos. Então, ou seja, eu não ultrapassei o tempo de SLA. E o tempo definido para atendimento era de 10 horas, mas como eu praticamente iniciei e atendi, não contabilizou nem 1 minuto, tá? Mas ele iria aparecer aqui o tempo, então, que eu gastei daquele chamado para solucioná-lo, tá bom? Percebam que todo chamado, mesmo solucionado, ele pode ser apagado apenas pelo gestor, tá? Esse botão aqui só aparece para o gestor, tá? Ele pode ser apagado a qualquer momento. Falando em gestor, então, vamos dar continuidade aqui no sistema, ó, e ver o módulo do gestor. O que é o módulo do gestor? É todas as informações que eu tenho sobre a análise do meu sistema, ou seja,
Aprovar base de conhecimento são os chamados que vieram através da... Ou melhor, foram as bases de conhecimento que vieram através de chamado. Às vezes eu posso editar, posso apagar, falar, não, isso aqui não precisa de base, eu posso apagar, ou faltou complementar com alguma informação, tá? Então eu posso editar e também posso vir aqui direto e aprovar essa base. Aí ela entra na lista de pesquisa. Tanto que aqui em cima no sistema, ó, eu tenho uma lista de... uma barra de pesquisa que eu posso pesquisar dentro da base de conhecimento, tá bom? Que aí no caso vai ser esse menuzinho aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui, incluir registro DNS para autenticar no Facebook. E aí, se eu visualizar ela aqui, ó, eu tenho todas as informações de como funciona, ó. Ó, a pessoa colocou tudo aqui no chamado, então eu consigo visualizar como funcionou. Inclusive, eu consigo pesquisar, por exemplo, DNS. Quero filtrar por DNS, ó. Filtrou só aquela base que eu tenho no momento. Beleza? Dados da empresa, dados de cadastro da empresa, né? Que eu vou utilizar aqui no sistema. Isso aqui serve para ser gerado os links do externo. Vai no e-mail também do nosso sistema. Isso aqui é bem legal, que é o Kanban. O Kanban mostra para mim quais chamados os técnicos estão atendendo. Nesse caso aqui, ó, não tem nenhum. Vou atribuir aqui rapidinho, ó. Vou atribuir aqui para o João, para o gestor. Bom, minto, vou atribuir aqui para o meu técnico, o José. Troquei aqui o departamento para ele aparecer. Beleza, tá salvo. Se eu retornar lá no Kanban, beleza, então ele tá salvo. Eu vou só atribuir agora para mim, né? Eu vou pegar aqui os técnicos e vou atribuir um outro para mim também. E vou começar a iniciar ele. Vou atender ele para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Então, estou em atendimento. O cliente relatou que não consegue acessar o seu pendrive. Precisa recuperar esses dados. Quando eu passo a atender um chamado, olha o que acontece com o meu Kanban. Eu consigo visualizar aqui por técnico tudo o que está acontecendo. Quem está com atendimento, quem está com um chamado pausado. Às vezes eu quero atribuir algum chamado que caiu na lista e eu quero dar uma olhada assim, ó, quem tá com muito chamado, quem tá ocioso, quem tá com muito chamado parado para ver o que tá acontecendo. Então eu consigo ter uma lista aqui de todos os meus técnicos ativos, tá? Tudo que está acontecendo no sistema em tempo real. Só lembrando então, essa tela atende os chamados que estão pausados ou em atendimento, tá bom? Então eu vou sempre conseguir visualizar somente essas duas opções, tá? E aí eu também tenho alguns relatórios gerenciais, então relatórios por atendente, ó, quem que foi meu melhor atendente, alguns gráficos, indicadores, posso selecionar aqui a data, por exemplo, eu vou pegar aqui opa, cliquei errado aqui, vou pegar aqui uma data mais antiga, ó, e vou pegar, não começo do mês, vou pegar o mês anterior. Eu acho que não tá aparecendo aqui na gravação, ó, mas mudou, tá? Na gravação não pegou, mas tá aparecendo aqui para mim, ó. Filtrei aqui, então, um período maior, devem ter mais chamados aí para trás, mas ele mostra para mim, então, que ficou 2-2, ó. O gestor João ficou em primeiro e o técnico aí em segundo, tá bom? Sistema de avaliações, então eu posso ver as avaliações que foram feitas no sistema para o meu cliente, né? Quer dizer, que veio dos meus clientes e posso visualizar aí quem foi, para quem foi, como que está funcionando. Então, no caso aqui eu não tenho nenhuma, ó. Ele me deu uma média aqui da empresa, provavelmente a pessoa avaliou só a empresa, mas eu tenho a opção de ver a avaliação da equipe, tá? Através de uma pesquisa aí de data. Quero ver quem foi o melhor do ano, quem foi o melhor do mês, ou um período específico, tá? Então eu consigo fazer todas essas visualizações por aqui. E o último, relatório de chamadas. Então aqui vai constar para mim todos os chamados encerrados. Porque eu quero fazer um relatório para exportar para o Excel, ele me dá até a opção aqui de exportar para o Excel. Então eu quero pegar tudo que teve no mês e jogar para o Excel para contabilizar. Ou mandar para o meu financeiro para ver se precisa de mais alguma situação. Então eu vou conseguir fazer isso tudo por aqui, tá bom? Então esse é o painel do gestor, pessoal. É assim que ele trabalha. Só para complementar aqui, ó, se eu vim aqui na minha barra de cima, ó, perceba o meu mouse aqui em cima, ó, eu tenho um sistema de notificações, então está mostrando para mim que tem chamados vinculados para o meu usuário.
existem chamados pendentes que precisam de técnico para atribuir, então eu preciso verificar ali qual chamado ainda não tem técnico. E eu posso clicar aqui nesse botão aqui, ó, percebam que ele copiou, ó, link copiado. O que é esse link? Eu vou jogar aqui na área para vocês verem, ó. Esse link é um link de abertura de chamado. Às vezes eu quero enviar para a pessoa pelo WhatsApp e falar, ó, a pessoa me chamou, abre o chamado aqui que a gente vai resolver. Ou eu quero colocar um atalho no site, por exemplo. Então eu consigo fazer isso através desse link, tá bom, pessoal? Então isso fica disponível no sistema o tempo todo. É só vir aqui e clicar nessa. Então é só vir aqui, pessoal, e clicar no headset, que ele vai me dar o link já copiado na área de transferência. É só colar onde eu quero. No caso aqui é só colar então aqui na minha barra, ó, ou enviar para a pessoa, que também vai funcionar bem, tá bom? E agora vou mostrar para vocês então a visão do técnico. Então se eu pegar aqui, ó, técnico@infraforbr, vou digitar a senha dele aqui e fazer o acesso do técnico, ó. Tá me pedindo para acessar os termos de uso, porque eu cadastrei ele recentemente. E aí, percebam que agora eu só tenho a visualização dos meus chamados. O menu até diminuiu aqui, ó. Aquele menuzinho de gestor já sumiu, tá? O resto que tá aqui é configurável. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero deixar essa aba aqui de outros cadastros funcionando. É só ir lá no sistema de permissão, lá nos técnicos e remover, tá bom? No caso aqui, ó, ele tem permissão para ver os técnicos, às vezes não poderia. Então, fica a critério de vocês como que vai ser esse nível de permissão, ó. Técnico, ah, eu já sei porque, ó, o meu técnico ele tá atribuído com a permissão de gestor, ó. Eu vou atribuir a permissão de técnico. E aí eu tenho um indicador se é gestor ou não, tá? Então, ó, pronto, cadastrei aqui e já sumiu tudo, porque agora ele tá com o perfil de técnico. Então, pessoal, se eu vim aqui nos meus chamados pendentes, eu tenho permissão, não tem nenhum, mas eu tenho um chamado que foi atribuído para mim, ó. Então eu posso vir aqui e verificar. Então, ó, bom dia, pessoal. Meu PC não está mais vinculado às impressoras de rede. Preciso imprimir documentos com urgência. Então, se eu for o técnico, eu já posso vir aqui e começar a atender, ó. Beleza? Estamos verificando o seu PC remotamente. Então, eu já deixo um alerta ali para a pessoa para saber o que está acontecendo. E aí, ó como funciona a parte de respostas internas. Se eu vim aqui e dar uma resposta, ó, verificar se o PC está com antivírus instalado. Então, vou marcar que é uma resposta interna, tá? Olha o que vai acontecer. Ele marca aqui, ó, como um técnico. Tá vendo que tem um bonequinho aqui, ó? Não consigo marcar ele, mas vocês conseguem ver que tem uma marcação aqui, então indica que essa mensagem é somente para o usuário, tá bom? E aí já começa a contabilizar em todo o meu sistema esses dados do chamado. Tá certo, pessoal? Então essa é uma visão geral do sistema da Infra4BR, tá bom? Tanto com a visão de técnico, tanto com a visão de gestor. E se você chegou até aqui, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, que você consiga ter aprendido um pouquinho mais como usar o sistema. Se você tem alguma dúvida, nosso suporte está disponível em horário comercial das 8 às 16, de segunda a sexta. E se você se interessou pelo sistema, não deixe de entrar em contato através do nosso site também, tá bom? Agradeço vocês. Até um próximo vídeo. Fui!